Olá, minha gente, voltamos. Vocês gostaram muito do nosso último vídeo e a gente veio falar mais um pouquinho sobre. Antes da gente entrar no assunto de fato desse vídeo, eu queria fazer uns disclaimers aqui. A gente tem uma ideia para onde a gente quer ir, só que a gente está muito ainda no início do processo, no momento de pesquisa, no momento de resolver burocracias, a gente tem algumas coisas para decidir antes. Então, quando a gente tiver mais certo, mais certeza, aí a gente conta para vocês. Mas só se atingir os 1.000 seguidores no YouTube. Então aproveita, vai ali, ó, clica no inscrever-se no canal, clica no joinha, compartilha com os amigos, porque senão vocês não vão saber para onde a gente vai. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos pontos que a gente falou no vídeo anterior, que é o custo de vida. Então a gente vai conversar sobre quanto a gente gasta, quanto que é o nosso custo de vida hoje aqui no Canadá, quanto era quando a gente chegou. Então já vamos começar com a maior das categorias desde que a gente chegou, é sempre o nosso maior gasto por aqui, que é o aluguel. O aluguel é o maior custo de vida da América do Norte, provavelmente de todos os países desenvolvidos. A gente sabe que todos os países desenvolvidos têm esse problema habitacional, digamos assim. Então, quando a gente chegou, um apartamento de um quarto ficava em torno de 1.100 dólares por mês, com as contas todas inclusas. A gente não pagava mais nada. E com garagem coberta, numa região boa. Isso, e a gente já morou em 5 lugares diferentes aqui. Então, nosso primeiro aluguel era 1.100, Isso. no apartamento de um quarto. Depois a gente achou um apartamento de 2 quartos pelo mesmo valor. Uhum. Depois a gente foi para o centro por uma questão de logística, porque eu usava ônibus na época e pegava 3 ônibus de onde eu estava. Então, do centro eu pegaria um só para o trabalho, então a gente acabou indo para lá. Ficou um ano lá, porque aí, logo que a gente mudou, eu descobri que eu estava grávida e era um apartamento de um quarto também pequeno. Um quarto não tem, né? E a gente já pagava 1.600, já era um apartamento um pouco melhor e pagava a eletricidade por fora, eu acho já. Sim. E aí, depois a gente foi para townhouse, nossa primeira townhouse aqui era uma townhouse grande de 3 quartos. Começamos pagando 2.275, acho que era. Isso. E cada ano aumentava 100 dólares. E aí a gente terminou hoje pagando 2.475, que eu acho que a gente ficou lá quase 2 anos, Isso, a 2 gente ficou anos. 2 anos e aí quando foi na renovação a gente acabou saindo, então a gente não pegou o aumento de novo, né? E aí viemos para essa de hoje, onde a gente está, que a gente paga 2.700. E já na outra townhouse a gente já pagava todas as contas por fora, e nessa aqui também, que as casas aqui elas têm essa peculiaridade, nenhuma Isso, conta é inclusa. isso. A gente paga água, gás, esgoto, energia, tudo por fora. E a E média dessas contas é de tudo junto vai dar em torno de uns 400 dólares, vai, 400 dólares por mês. por mês. Então, assim, se você alugar casa, você já saiba que você vai ter esse gasto a mais, provavelmente, de 300 a 400 dólares por mês. E aí, o próximo gasto, que é um dos gastos grandes também, que é o carro, né? O carro hoje é o terceiro maior gasto hoje nosso. Dá para você viver sem carro aqui? Dá. Se você morar numa região que tem ônibus, você consegue viver sem carro aqui. Por exemplo, na nossa cidade que a gente mora hoje, não tem ônibus. Só que Tudo vai assim, depender de você fazer uma logística que funcione pro seu dia a a dia. questão de viver sem carro é muito. De novo, a gente volta na relatividade. Pô, depende. Se você tem um filho, você tem dois filhos, vai. E aí um filho tem que ir pro sul, o outro precisa ir pro norte por algum motivo, cara, já é uma. De carro já é ruim, porque já é espalhado. Então vai ser bem desconfortável. Quando a gente chegou, a gente tentou ficar o máximo de tempo possível sem carro. Só que os primeiros empregos que geralmente a gente consegue quando chega são empregos em fábricas, as fábricas são afastadas, os horários às vezes não batem com os horários de ônibus. Às vezes você tem que fazer troca de shift, que é trabalhar um dia à noite, um dia de dia, e daí tudo isso vai fazer com que você precise de carro ou carona de alguém que tenha carro. Isso. Então, tipo, acaba dificultando. E são os empregos que pagam melhor inicialmente. Eu acho que assim, de novo, a América do Norte ela é voltada para carro. Se tu prestar atenção, até para a gente andar para dentro do bairro aqui, tem lugares que não tem calçada. A gente tem um mercado aqui perto de casa que é super perto, assim, é 5 minutos andando. É.
Só que não dá para ir, porque pega uma via de mão rápida e não tem Não calçada. tem Como é que eu vou com calçada. uma criança, sabe? Não tem E segurança. você tem que ir pelo acostamento, e o acostamento dessa via é de terra e ainda é Terra, meio é. inclinado. E a via é rápida, a via é 70, 80, então não tem, não me segura, sabe? É, Então, assim, não é um lugar muito planejado para você viver do transporte público. Eu acho que isso, de novo, a nossa experiência vivendo na região de London. Quem mora em Montreal, quem mora em Quebec, Toronto, Vancouver, não sei como são os transportes públicos de lá. Toronto eu sei que é melhor. eu acho que nos grandes centros, assim, você consegue viver transporte público, mas se você afastar um pouquinho, já começa a complicar. Eu usei muito tempo ônibus porque a gente nunca teve dois carros. A gente sempre nunca quis ter outro carro, mais gasto. A gente sempre priorizou ter um carro só. E eu andei muito tempo de ônibus, então nessa época que a gente mudou para o centro foi justamente por causa disso. De onde a gente estava, eu tinha que pegar 3 ônibus para chegar no trabalho. E aí do centro eu pegava um só. Então isso facilitou muito a minha logística de locomoção, assim. Eu usei durante muito tempo, foi tudo bom, tudo de boa. Então, assim, dá. Principalmente se você não tiver criança, eu acho que você consegue, se você ficar numa região mais bem localizada e conseguir fazer essa logística do ônibus. Até você entender como funciona o transporte público aqui, Agora, demora. hoje, o nosso gasto com carro, tanto com esse quanto com o carro antigo que a gente estava, ficava na faixa de uns US$ 1.000, incluindo combustível, o seguro e o financiamento. E o Tesla, a mesma coisa. Agora não tem combustível, mas acaba que o financiamento é mais alto, então fica por aí. Uma coisa que eu acho que pode ser uma dica para quem está chegando, quando a gente chega, a gente não tem crédito. Então, geralmente, quando a gente vai financiar algum carro, a gente tem uma taxa de juros maior. Então, assim, se você conseguir em algum lugar uma taxa de juros mais baixa, talvez seja o cenário ideal, né? É. Porque, assim, essa taxa de juros maior a gente acaba carregando, entendeu? Por muitos e muitos financiamentos. Então, teoricamente, a gente ainda paga juros de muito tempo atrás, quando a gente chegou. Então tá, vamos então para o nosso outro gasto alto, Que é o mercado. que é o mercado. O mercado já tem algum tempo que a gente percebeu que subiu bastante. Já conversei com outras pessoas também que têm família parecida com a nossa e todo mundo fala assim, ó, tá muito difícil de ficar abaixo de 1.200 a 1.500 por mês. E aqui em casa nós somos 2 adultos e uma criança de 4 anos. Ele come bem, come bastante fruta, que dependendo das frutas, São mais se você caras. não ficar comprando só as frutas da temporada, não sei o que, ficar se limitando a isso, as frutas são mais caras. O blueberry, que é 11, 12 Nossa, dólares, é. o blackberry também é caro, aí você vai comprando as frutas. De novo, eu sei que no Brasil também vai ser caro, em outros lugares também são caros, não é isso que eu tô querendo dizer. É só que o custo de vida subiu muito, porque quando nós chegamos, a gente gastava em torno de 400 a 500. 500 dólares por mês. Assim, a gente comia bem, mas a gente se privava muito mais do que a gente se priva hoje também, Sim, né? concordo. Daria para o nosso mercado ser mais barato? Daria, mas eu acho muito difícil abaixar ele de 1.200. Hoje em dia a gente prioriza bastante qualidade na alimentação e a gente come muita carne. A gente começou a comprar porco, porque porco é uma carne mais barata aqui, mas mesmo assim a gente ainda compra É uma carne, carne boa. carne vermelha, frango. Então, assim, a gente come bastante carne e a gente não se priva. Sim. Então, assim, a gente gasta 1.200 a 1.500 num padrão bom de Sem alimentação. luxos. A gente também não faz nenhum excesso no mercado. Você não vai no mercado e, tipo, compra besteira à torta e à direita. A gente compra o que a gente Não, precisa. isso. E aí volta nesse ponto, que se a gente cortasse toda a carne vermelha e trocasse tudo por porco, que é a carne mais barata hoje, talvez a gente chegasse nos 1.200. Comparado com o que era há 8 anos atrás, subiu muito. E eu tenho uma amiga também que ela fica de olho nas promoções e ela vai nos mercados quando dá a promoção, assim. E É, a gente não faz muito isso, a porque gente não acaba faz. dificultando muito a nossa logística, sabe? Então é isso. A gente subiu de 500 quando a gente chegou, mais ou menos, para 1.500 em 8 anos, adicionando uma pessoa na equação e melhorando um pouco a qualidade da alimentação. Bom, minha gente, os nossos gastos grandes são basicamente esses, né? E aí a gente tem uns gastos menores, que eu acho que o que seria interessante agora falar é sobre o lazer, sobre comer fora. A gente tem um budget para café. Só para dar uma ideia para vocês, se vocês quiserem planejar e programar, uma ida num restaurante bom vai ficar em média aí de US$ 50 por
cabeça, digamos assim. Uhum. 50, 70 dólares por pessoa, dependendo se você bebe, se você vai comer sobremesa, Eu se você... reduziria a label de bom para médio. Restaurante ok, um É, restaurante, um The Works. porque como eu falei para vocês no último vídeo, quando eu fui num restaurante mais caro aqui perto, eu comi um prato principal, comi sobremesa e tomei uma taça de vinho e com as gorjetas, com tudo, deu 96 dólares só eu. Então, assim, um restaurante médio, aí você vai gastar de 50 a 70 dólares por pessoa. E os restaurantes mais acessíveis, digamos assim, que vai ser tipo restaurante de massa, essas coisas assim, você consegue ficar aí nos 30 dólares por cabeça, 30, 40. No Side Mario's, nesses restaurantes mais de entrada, Eu fui num mas restaurante no consegue. Scadabush aqui perto com a minha amiga na sexta-feira. A gente dividiu uma entrada e dividiu um prato principal e a gente gastou 30 dólares cada uma. Então, assim, foi ok. Dividindo. Dividindo prato e a entrada. Se você vai comigo que não vou dividir, seria. Seria 60, uns 50, 60 por cabeça. Claro, minha gente, que tem uns fast food, né? Que você pode ir no McDonald's e gastar 15 dólares por cabeça. Consegue. Menos até. Até menos. Se você pegar Dependendo do que você vai promoção, comer, etc. você É menos. consegue, tudo Sim, bem. claro. Mas é isso. E café, cada ida, se eu pego café para mim e para ele, 7, 8 dólares no Tim Hortons. Porque o café dela é caro. O meu é com leite e tal. Quase 5 dólares. Mas no Starbucks é mais caro. É mais caro. Até o meu no Starbucks é quase 4 dólares. Daí já gasta uns 10, 11 dólares. É. Então tá, eu acho que esses são os nossos gastos principais. Acho que são os de sobrevivência, digamos assim. Que quando a gente chega, a gente está mais preocupado, né? Que é o que a gente realmente vai gastar. E eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Deixem aqui embaixo se vocês quiserem saber algum outro gasto, se vocês tiverem curiosidade com mais alguma coisa. E é isso, né? É isso. De novo, esses números são pessoais, nosso estilo de vida. Vai ter pessoas que vão gastar menos de aluguel, que vão gastar mais de mercado, e vice-versa, não vão ter carro e tudo mais. Então, isso daqui é só a gente abrindo o nosso coração com vocês sobre o nosso sentimento atual com o Canadá. Depois de 8 anos morando aqui, tudo que a gente já viveu aqui, tudo que a gente pensa sobre o Canadá, a gente vai começar a falar um pouco agora essas coisas no YouTube com vocês. Deixa aí nos comentários pra gente. Vocês acham que vale a pena tudo isso aqui do Canadá ou que é tudo uma ilusão? Conta pra gente o que vocês acham. No Tá bom? próximo vídeo, a gente conta para vocês a nossa opinião, se a gente achou que valeu a pena ficar aqui esses 8 anos ou não.